Como você já viu aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na última quinta-feira, famoso ontem, que o plano do crime organizado para matar o senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, entre outros alvos, é ou seria uma armação do próprio Moro. Em uma publicação nas redes sociais, o ex-vice-presidente e senador Hamilton Mourão criticou a fala de Lula. Mourão escreveu o seguinte, abre aspas, o presidente da República demonstra que está lhe faltando o devido equilíbrio emocional para lidar com as responsabilidades do cargo que ocupa. Fecha aspas. Sobre esse assunto, conversamos com os deputados José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, deputado. E Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte. Boa tarde e bem-vindo, deputado. Vou começar com o deputado José Medeiros. O senhor acredita que falta equilíbrio emocional para o presidente Lula, nesse caso, que envolve o senador Sérgio Moro, deputado? Na verdade, para responder essa pergunta, é importante que a gente possa entender a figura do Lula. E os brasileiros já conhecem bem. Na verdade, não falta equilíbrio nenhum, ele está com total equilíbrio, isso tem método, isso é pensado. O Lula me faz lembrar o personagem Macunaíma e aquele adjetivo que colocou, o herói sem caráter. Porque, na verdade, ele faz isso medindo o Sérgio Moro com a régua dele, e, ao mesmo tempo, é importante notar a inteligência para a maldade do que ele diz ali. Ele fala sorrindo, desconstruindo o acontecido gravíssimo, e, ao mesmo tempo, ele joga ao vento. Ele não está falando ali com fígado, ele está falando pensado para claque petista, para que comecem a soltar que aquilo é uma armação e desconstruir o seu desafeto. Agora, o grave disso, e para azar do Lula, é que tinha vazado um vídeo no dia anterior em que ele contava de forma jocosa aquela ofensa, eu não vou nem falar o palavrão que ele disse aqui sobre o Moro, mas aventando uma possível vingança. Então ele quis desconstruir, isso tudo faz parte da estratégia do Lula para jogar o acontecido para folclore, né? Para o folclore, para dizer que isso aí não foi nada. O vídeo a que o senhor se refere, deputado José Medeiros, é uma entrevista cedida ou concedida pelo presidente à TV 247. Não chegou a vazar porque foi divulgada essa entrevista. Deputado, o senhor falou de método. Isso seria um método do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O que ele gostaria de ter com isso? Porque até agora ele só obteve muitas críticas. Na verdade, às vezes acerta, às vezes não acerta, né? O Lula já está com naquele momento em que o pessoal chama de complexo do Silvio, em que você chega a uma certa idade e você simplesmente se dá a licença, a autolicença de falar o que vier. E acontece que quando você não ocupa um cargo da relevância como o dele, isso passa batido. Você passa a ser simplesmente o tiozão que todo mundo releva. Agora, a fala dele no cargo que está, e dado a gravidade do tema, porque isso é gravíssimo, nós temos uma facção criminosa que está retaliando agentes públicos, que hoje é o Moro, está sendo promotor lá, mas pode ser o Flávio Dino amanhã, que tem que, como ministro da Justiça, tem que tomar medidas, eventualmente, contra o crime organizado, ou mesmo contra o próprio Lula. Então, quando ele relativiza isso, isso toma uma dimensão muito grave, dada a posição de presidente da República. Isso realmente é gravíssimo e óbvio que ele vai ter, com certeza, os próprios companheiros dele, o próprio entorno dele vai aconselhar. Eu vi até uma reportagem que as pessoas diziam teleprompte já. Mas o Lula não vai obedecer teleprompte, porque ele é essa força da natureza e ele sempre tem uma jogada. Deu errado dessa vez, mas na maioria das vezes essas jogadas dele, essa mentirada que ele solta, está muito certo. Tanto é que foi eleito calcado na maioria das coisas, em meias verdades, em narrativas. Ele mesmo diz, nós temos que acertar a narrativa. Então ele vive de pensar uma narrativa para encaixar. Dessa vez não deu certo.
Deputado Fernando Meneiro, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. A gente está tratando aqui desse momento que parece ser, eu vou usar essa expressão, tá? Sem filtro, do presidente da República. E o deputado José Medeiros diz que é método. Eu quero até trazer aqui alguns momentos desse. O jornal Folha de São Paulo, por exemplo, trouxe um levantamento sobre algumas dessas declarações polêmicas, né, do presidente Lula. E umas delas a gente tem aqui, só em março desse ano, por exemplo, 3 pronunciamentos que geraram críticas. Falou sobre a escravidão, que teria tido um lado bom, ele usou essa expressão, que foi a miscigenação do povo brasileiro. Em outro momento, chamou um palavrão, a gente não vai dizer aqui, ao revelar que só pensava em se vingar do Moro quando estava na cadeia, que foi exatamente essa entrevista à TV 247. O presidente precisa moderar mais as suas declarações? Eu vi que eu sou bem gentil nesse momento ao fazer a pergunta. Então, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que toda essa polêmica tem levado a desconsiderar para mim o que é mais importante nesse processo todo. Não existe nenhuma relação com o que o Lula falou, né, sobre o sentimento que ele teve na cadeia, e é um sentimento extremamente humano, né, com relação ao Sérgio Moro. Não teve nenhuma relação isso aí com o desdobramento e a ação fundamental e importante da Polícia Federal para coibir esse crime. Até porque as ameaças ao senador Sérgio Moro aconteceram bem antes, já sabiam dessas ameaças, e a Polícia Federal e a Polícia Legislativa do Senado já estavam agindo e dando proteção ao Sérgio Moro. Se o Lula tivesse qualquer sentimento de vingança, né, as ações não estariam dando o resultado que deram. Tirando de circulação e impedindo, inclusive, a consumação de um crime contra o senador e contra outras autoridades da República, Ministério Público, que estavam envolvidos nessa investigação em relação ao PCC. Então, são duas coisas totalmente diferentes. O que quer é relacionar, né, digamos assim, um desabafo do Lula, na entrevista que ele deu ao 247, com o conjunto de desdobramento da ação. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu entendi a fala do Lula como no sentido das coincidências da juíza que substituiu o Sérgio Moro na Operação Lava Jato, ter também agido nesse caso. Acho que não se referia a isso, né? É essa questão que ele se referia. E acaba não se discutindo a questão, do meu ponto de vista, central, que foi uma ação republicana, uma ação impecável da Polícia Federal, agindo por determinação do Ministério da Justiça, agindo para coibir e prender os criminosos, salvando, inclusive, a vida, né, do Sérgio Moro e de outras autoridades que estavam ameaçadas. Essa é a discussão. Não pode passar na cabeça de ninguém que o Lula alimenta um sentimento sólido da vingança. Se alimentasse, não estaria onde está. Se alimentasse, não chegaria onde chegou. Se alimentasse, não faria um governo com a composição tão ampla que está fazendo. Então, acho que a sociedade brasileira conhece o Lula, conhece quem é a oposição a ele, e o debate deve se dar, do meu ponto de vista, como coibir a questão do crime organizado, como enfrentar. Agora, o problema é que no Brasil, nós vivemos numa quadra que tudo vira um debate político, ideológico bastante acirrado, e tudo vira, né, a disputa sem trégua, sem quartel. Quem tem método, com certeza, sabe do que está falando, porque foi usado um método, e é usado um método de sempre romper os limites, sempre de falar questões que acha que deve falar e sempre atacar sem nenhuma trégua. A sociedade brasileira escolheu um caminho, o governo federal escolheu um caminho, que é o caminho da união e da reconstrução, como diz o slogan do presidente Lula, do nosso governo. Acho que nós estamos vivendo um momento de muito acirramento, que faz parte da disputa política que o Brasil está enfrentando, que o Brasil foi jogado, digamos assim. Agora, eu penso que a sociedade sabe diferenciar as questões e dar a devida dimensão às falas, né, que venham, porventura, acontecer durante esse percurso. Em nenhum momento o presidente Lula questionou a ação da Polícia Federal, em nenhum momento o presidente Lula teve qualquer ação que não indicasse a determinação do governo, do Ministério da Justiça, para coibir, e foi graças a essa determinação e graças a essa ação, mostrando, inclusive, nenhum traço de vingança, que nós temos a situação que temos hoje, que é de prisão dos envolvidos e de proteção dos que estavam sendo ameaçados. Eu vou dar logo o direito de contraponto, então, ao deputado José Medeiros, porque ele também não consegue esconder a linguagem gestual dele, está aqui discordando o tempo inteiro, deputado.
Não, eu quero cumprimentar meu colega de parlamento. Ele realmente tem que elogiar, é muito competente, mas às vezes, por mais que o goleiro seja competente, quando a falta é bem batida, é no ângulo. Essa daí é que nem falta de Rogério Ceni, foi no ângulo, é indefensável. Na verdade, o Lula quis fazer não sei, uma saída ali, dar uma lacrada, como dizem os jovens, e ele se saiu mal porque o assunto era muito sério. E, na verdade, a gente não está fazendo uma ligação de uma coisa com a outra. O que nós estamos condenando é o fato da contradição da posição dele como presidente e outra, o fato de que todo o seu governo falou, inclusive, o que o meu colega acaba de dizer, que a Polícia Federal agiu, que o restante do governo agiu para coibir isso, e o Lula vai lá e praticamente chama todo mundo de mentiroso quando ele diz que existe uma armação. Outra, se a armação também ele inclui a juíza, isso novamente pesa e é um caso gravíssimo, porque você não pode tornar o judiciário esse monstro porque você foi apenado devido a condutas que o Brasil inteiro viu. Essa coisa do Moro, que ele tem com o Moro, a gente tem que ver, o Lula tem que entender que esses processos do Moro, 20 juízes depois reviram isso aí e confirmaram, até aumentaram a pena. Essa juíza aí, não dá para a gente concordar com o Lula, de que ela ficou ali centrada em montar uma armação. Não cola. O Lula foi infeliz. A oposição está sendo até muito condescendente, porque se fosse o Lula, vamos trocar os personagens. Bolsonaro dissesse uma coisa dessa e no outro dia acontecesse um fato desse, eu não sei nem o que eu dizer. Já estavam chamando ele de assassino, de tudo que você pensar. Veja só, o Bolsonaro não tem nada a ver com aquele caso da Marielle. O tempo inteiro o PT tenta jogar o assassinato da Marielle no colo do Bolsonaro. Teve até uma emissora que tentou, aquilo lá sim, foi uma armação, tentar jogar. Agora, eu digo que a oposição está sendo muito coerente. O que a gente está pedindo é simplesmente o seguinte: olha, você está com a mão no timão, no manche desse país, e dependendo do que você disser, nós vamos para a bancarrota. Basta ver, desde que o Lula começou a falar, os juros explodiram. E aí ele faz o quê? Por isso que eu digo que tem método. Ele culpa o Banco Central. Então ele está sempre criando uma cortina de fumaça aqui e ali, e eu já disse em outra entrevista, isso tem data de validade. O que o Lula precisa entender é que ele é o presidente da República e ele precisa enfrentar os problemas, esquecer o retrovisor e olhar para o para-brisa. Vou deixar o deputado Fernando Meneiro também fazer pontuar aqui, fazer o contraponto, e a gente segue para uma outra pergunta. Deputado. Não, na verdade, é uma mistura geral, né, de tudo, né? Agora está querendo misturar a questão da alta do juros, a manutenção da taxa dos juros e a queda das bolsas com essa questão. É uma mistura, uma tentativa de embaralhar as questões. Então, vou repetir aqui. Se o Lula tivesse qualquer traço, qualquer sentimento de vingança, as forças da Polícia Federal não teriam, por exemplo, coibido a ameaça e o assassinato que estava em curso, né? A possibilidade de tudo isso. Para deixar bem claro, os fatos são esses. Agora, misturar uma fala do Lula com isso é tentar desconhecer a realidade, o fato concreto. O que o Lula, aí eu vou dizer o que eu entendi em relação a isso, foram as várias coincidências da mesma personagem que estava na Lava Jato de autorizar essa questão, e que, aliás, inclusive suspendeu o sigilo da operação, e eu vi nos jornais, não é a minha área, mas vi nos jornais toda a preocupação de setores da Polícia Federal com essa atitude. Mas isso é um debate e uma discussão que os órgãos competentes, o Ministério da Justiça, Polícia Federal, e o Judiciário vão resolver na frente. O que nós estamos discutindo aqui é uma discussão política. Tudo que o Lula fala se transforma pela oposição numa tentativa de tentar descaracterizar uma coisa muito evidente. O Lula está fazendo um esforço supremo para reconstruir o Brasil, reconstruir as políticas públicas, inclusive na área da segurança, como ele vem fazendo, como o Ministério, inclusive, está agindo. A questão, eu até gostaria muito, aqui na CNN, debater sobre a história da taxa dos juros, a autonomia do Banco Central. Até ontem, quando eu fui convidado, eu falei, olha, essas discussões sobre a segurança não é meu tema que eu tenho, digamos assim, afinidade, mas gostaria muito de debater. Na verdade, a retomada do desenvolvimento do Brasil é impossível se dar com as taxas de juros nas alturas.
Acho que a gente tem que desvincular o debate da questão da autonomia do Banco Central com a taxa de juros real. Ou será que o deputado está defendendo a taxa de juros, essa taxa de juros que está aí? Essa taxa de juros contribui para a retomada do crescimento do Brasil, essa taxa de juros destrava a economia, essa taxa de juros possibilita que quem quer produzir vá buscar recursos para poder aplicar na produção, ou essa taxa de juros só favorece a quem especula no Brasil? Então são debates importantes, mas não vamos misturar os assuntos. Nós temos uma discussão, uma tarefa imensa, que é reconstruir o Brasil. E quero reafirmar aqui, o Lula, em sua trajetória de vida, você pode acusar o Lula de tudo. Pode acusar o Lula que ele fala isso, fala aquilo e tal. Agora, dizer que o Lula tem sentimento de vingança, dizer que o Lula, com a história que ele tem sentimento de vingança, alguém em sã consciência vai afirmar isso? Nós estamos numa disputa política central. A história do Lula nos autoriza, até os mais ferrenhos adversários, dizer que o Lula age com sentimento de vingança ao longo da sua vida. Quando foi isso que aconteceu? Uma fala aqui, outra fala ali, são coisas que não autoriza ninguém, nem mesmo a oposição mais radical, digamos assim, que está no papel dela de fazer oposição da maneira que ela escolher, pode dizer que o Lula tem sentimento de vingança. Toda a sua luta foi uma pessoa para reafirmar, para unir o Brasil, para chamar a sociedade. Eu, inclusive, digo, se não fosse o Lula, com a personalidade que ele tem, ele não chegaria do tamanho que ele chegou nas eleições, de pé, depois de tudo que ele passou. Dizer que uma pessoa que passou pelo que o Lula passou carrega sentimento de vingança, então é um absurdo. O problema é que, como não tem nada para atacar o Lula, digamos assim, como não tem grandes desvios, não tem nada que possa atacar o Lula, dizer que o Lula está levando o Brasil para outro caminho, busca uma questão dessa para fazer um grande debate. Essa é a discussão, e quem acompanha o debate político, o debate na Câmara, está vendo do que se trata. Tudo vira uma grande tempestade para poder desviar da questão central. E a questão central, para mim, é o esforço que a sociedade precisa fazer para unir, para reconstruir o Brasil, tendo em vista que as políticas públicas foram destruídas, tendo em vista que a economia está numa situação bastante delicada. E aí nós não podemos permitir, por exemplo, que ao mesmo tempo que nós temos a manutenção de uma taxa de juros, a maior taxa de juros do mundo, juros reais de 8%, do mundo, que inviabiliza qualquer processo de reconstrução econômica do Brasil, a gente fica se agarrando numa frase que o Lula falou, concordo, e respeito quem disse que foi uma frase infeliz, aquilo outro, para poder desvirtuar o debate central. E quais são os debates centrais? Na área desse caso específico, que a Polícia Federal agiu e está agindo, para prender e para impedir esse crime que estava sendo planejado. E segundo, quais são os rumos do Brasil, da economia do Brasil. Esse é o debate que nós temos que fazer nessa quadra, digamos assim, nesses dias fundamentais para o Brasil. O deputado Fernando, para ser coerente com o que eu sempre faço aqui, na verdade, quem levantou a bola da vingança foi o próprio presidente Lula ao dar entrevista ao 247 e usar aquela expressão, ele mesmo que colocou essa informação no radar da gente aqui. A gente está falando sobre isso porque o próprio presidente colocou essa informação no radar. Claro que a gente também... Eu gosto de esclarecer também que aqui a gente também fala bastante sobre os juros e acho que é quase todo dia, e esse é um debate super importante também. E outra coisa, deputado Fernando, eu já vou lhe deixar continuar falando, que é sobre quando o presidente faz isso, foi o presidente que fez aquela fala ontem, ele que não acaba tumultuando o processo dessa maneira e fazendo com que a sua própria polícia, a sua própria instituição, seus ministros tenham que tirar do foco algo que ele colocou no foco? Não, primeiro vamos pegar o contexto que ele falou, aquela entrevista lá, a famosa entrevista. Ele colocou o sentimento que ele tinha naquele momento. Agora, me diga aqui, com toda sinceridade, a história do Lula é de agir com algum sentimento de vingança em toda a sua vida? Independente se você concorda ou não com o Lula? Tem algum gesto do presidente Lula concreto que você pode dizer ali, ele agiu com sentimento de vingança? Tem algum gesto? Eu não acho que tenha, na toda a sua história. Eu não acho que tenha. Ele fez um desabafo ali, numa entrevista, e foi muito transparente nesse desabafo, que é um sentimento que qualquer ser humano podia ter quando se sente injustiçado, digamos assim. Quantos de nós, eu, você, o próprio deputado Zé Medeiros, qualquer pessoa que está nos assistindo agora, pode ter pensamentos duros em relação às situações que estão passando. Então, acho que isso é demasiadamente humano, digamos assim. Agora, o importante para mim é o seguinte: existe na conduta do presidente Lula algum ato, algum gesto que ele você pode classificar como vingança em seus adversários? Existe? Eu não conheço.
Eu não conheço nenhum. E ninguém vai poder levantar um gesto relacionado a isso. O presidente Lula, quando o presidente da República agora teve alguma intervenção para que a investigação não desse curso? Não teve. Não teve nenhuma. Então, eu acho que a gente precisa fazer o debate, digamos assim, separar... Até porque, né, deputado? Desculpa, até porque a Polícia Federal, ela tem garantida a sua autonomia, né, deputado? Exato, que não era no governo passado, né? Aliás, foi por isso mesmo que o Sérgio Moro saiu. Lembra quando o Sérgio Moro saiu, rompeu com o Bolsonaro? Você lembra quando o Sérgio Moro deixou de ser ministro? O que ele disse? Que a polícia estava aparelhada, que a polícia estava sem autonomia, que a polícia estava controlada para proteger as ações. O Lula está exercendo aquilo que nós acreditamos que deve ser exercido por um presidente, dando autonomia aos órgãos. Então, estou dando essa comparação. O próprio Sérgio Moro, quando era ministro, quando saiu, quando se pediu exoneração e foi demitido, qual foi o discurso dele? Foi o discurso que estava saindo porque a Polícia Federal estava sendo aparelhada. Foi esse o discurso do Sérgio Moro. Foi isso que o Brasil ficou conhecido. Tem algum gesto do presidente Lula, do ministro Flávio Dino, que vocês possam, pelo menos, pensar que a Polícia Federal está sendo aparelhada? Não. Temos no governo passado inúmeros casos que podem ser seguidos de demissão de dirigentes, de demissão de delegado, de troca de delegado de investigações, de troca de coordenador de operações. Isso foi um fato, digamos assim, o zero e vezeiro desse tipo de gestão. Não tem nada disso no nosso governo. Não tem nada disso nas ações do ministro Flávio Dino. Não tem nenhum tipo de ação do presidente Lula em relação a isso. Então, quer dizer, o que eu estou chamando a atenção é o lugar que essa discussão, que essa fala do Lula teve e o desvirtuamento, digamos assim, ou o desvio do debate central. A Polícia Federal agiu com muita coerência, agiu firmemente, né, garantindo na prática a autonomia, diferente, diga-se de passagem, porque se fosse a Polícia Federal da época passada, não teria feito o que fez. Sim. Se fosse a Polícia Federal com as ações da época passada, não teria feito a ação, iria para a vindima, iria para a vingança. Não teve nada disso. Uma operação que estava sendo em curso há mais de 45 dias, não é verdade? Essa é a discussão. Sim, deputado, o meu sim aqui, só para deixar muito evidente, o meu sim aqui é só para a gente tentar dividir o tempo, menos do que concordando com um ou outro, tá, deputado? Para ficar claro aqui que vai que retiram um trecho, recortam aí, botam na internet e já estou eu aí virando meme. Olha, deputado José... Como fazem com o Lula, né? Como fazem com o Lula. Fazem com a gente também, deputado, fazem com o jornalista todo o tempo. Junto comigo, com todo mundo. É o tipo de política que o Brasil caiu, o tipo de disputa política, de manipulações, de fake news, né? O tipo de disputa que o Brasil entrou, infelizmente. Mas eu creio que nós vamos superar a quadra, essa quadra política na história do Brasil. Já tivemos quadras piores, viu? E vamos superar sim, porque a sociedade brasileira é mais forte. Deputado José Medeiros ele que está sempre aqui comigo, vez ou outra, já vai ficar com raiva de mim, não vai voltar se eu não passar a palavra para ele agora. Então vamos lá, deputado José Medeiros. O senhor acredita... Eu quero estar também com você. Por favor, já está convidado, deputado. Vem aqui mais vezes. O deputado José Medeiros, o senhor acredita que seria possível, de alguma maneira que a gente não consegue alcançar aqui no momento, o que o presidente disse, ou que disse o presidente, que os planos de ataque do PCC contra o senador seria, abre aspas, mais uma armação do Moro, fecha aspas. Existiria alguma possibilidade de esse processo estar contaminado politicamente, deputado? Não, e eu volto a dizer o seguinte, o deputado defendeu tão bem o Lula que acabou jogando a bola para dentro do gol. Porque nessa situação, o que ocorre? Ou a Polícia Federal, o deputado, o Flávio Dino, o promotor lá em São Paulo estão corretos e a polícia desbaratou uma quadrilha, ou o Lula está mentindo e descredibilizando todo mundo, inclusive o deputado. Eu vi a presidente do PT dizendo o seguinte, olha, esse governo protege até os opositores. Aí o Lula vai lá e fala, não, foi uma armação. Eu, quando estava no Senado ainda, uma vez eu falei, olha, daqui uns tempos, quando eu tiver tataraneto, o dicionário vai ter colocado lá, PT é sinônimo de contradição. Porque realmente é. Veja só, isso é um fato que está muito claro. Nós estamos discutindo aqui, a CNN está colocando o debate sobre vingança, que ninguém levantou essa bola. Realmente o Lula disse com todas as letras, eu só vou ficar tranquilo quando esse... E pontinho. E explicou ainda, falou a palavra vingança. Então, isso quando... Aí que eu digo,
Ele, na posição de presidente da República, lógico que isso toma um tamanho. Por que tudo que o Lula fala toma uma dimensão grande? Porque ele é o presidente da República. Se não fosse, não tomava. E outra, o fato da coincidência de, no outro dia, ter sido descoberto um plano para matar Moro, a sua família e mais algumas pessoas. Lógico que as pessoas fazem essa ligação. Lógico que você não tem como controlar. E não é a oposição que está colocando. Uma ligação então, incompatível, né, deputada? A gente sempre tem que dizer que é incompatível, né, deputada? O tempo, inclusive. É importante. Exatamente. Mas é o que eu estou dizendo. O PT não pode reclamar do que ele próprio criou. Isso são coincidências que acontecem e saem. Agora, em relação a esse negócio de mentira, fake news, país polarizado, isso aí saiu da horta do PT. Eu me lembro muito bem, e aí se eu nunca tivesse passado pelo PT, o deputado me convenceria. Mas acontece que eu fui daquelas crianças, quando chegou na universidade, foi colocado dentro de um teatro, foi doutrinado, e eu conheço o PT de cabo a rabo. Eu sei muito bem, inclusive as estratégias de argumentação, argumento ad hominem, aquela coisa toda. Enfim, não vamos se esticar aqui. Mas o fato é que o PT foi quem inventou nós contra eles, a gente, e foi. De repente surge uma massa que começa a fazer contraponto. E, às vezes, contraponto tão polarizado, vamos dizer, à altura do PT, tão rançoso quanto do PT. E aí o PT se dói. Mas o fato é que vocês estão com um problema para resolver. Porque a boca do Lula é intapável, como dizia o Magri. Ele vai continuar dizendo. E volto a dizer, o Brasil tem um problema, porque no final de dezembro, na eleição, o juro estava caindo, o desemprego caindo, a inflação caindo. O Lula começou a abrir a boca, começar a brigar com o mercado, as pessoas passam a ter desconfiança. E aí é questão de confiança no país. E começou, obviamente, a ter perspectivas ruins para a economia do país, e isso desgringola a economia. Então, mas no tempo do Lula, o José de Alencar, que Deus o tenha, passava o tempo inteiro reclamando do Lula, dizia porque o juro era alto. Agora o juro está até mais baixo do que naquela época e reclama, sabe por quê? Porque o Banco Central é autônomo. Deputado Fernando Mineiro, eu vou fazer agora mais uma pergunta para o senhor. Após todo esse episódio da operação da PF que revelou esses ataques, um outro assunto ganhou os noticiários, gerou polêmica em alguns segmentos, que é o da juíza Gabriela Hardit, da Vara Federal de Curitiba, que foi a responsável por suspender o sigilo da decisão que levou à operação da Polícia Federal contra integrantes do PCC. Chamou a atenção que essa suspensão ocorreu pouco depois da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Sérgio Moro. A juíza Hardit foi a juíza que substituiu o agora senador em 2018, quando este pediu exoneração do cargo para assumir o Ministério da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. E foi ela quem assumiu o comando da Operação Lava Jato na época. E como todos sabemos, a Operação Lava Jato teve o presidente Lula como principal alvo. Toda essa costura gerou algumas controvérsias em alguns setores da opinião pública. Como é que o senhor avalia esse xadrez? Olha, quando o Lula fala algumas coincidências, eu acho que ele está se referindo a essa questão. Mas eu vejo isso da seguinte maneira: as instituições no Brasil, né, estão retomando, digamos assim, a normalidade. Então, os órgãos, né, da Justiça, os conselhos, né, a Justiça, os juízes, né, os órgãos colegiados, o Ministério da Justiça, vão cuidar disso, vão analisar, né, se houve ou não algum tipo de atravessamento, né, digamos assim, dessa questão, se a atitude da juíza prejudica ou não a operação. Não é da minha alçada colocar, e elaborar ou pensar sobre isso, porque eu acho que nós temos, digamos assim, especialistas, pessoas muito competentes que vão esclarecer tudo isso. O que o Lula chamou a atenção das coincidências, está por aí, né? Inclusive o promotor que comanda, que está à frente de toda essa questão em São Paulo, já falou várias vezes, vários órgãos. Então, acho que, digamos assim, as instituições envolvidas, né, vão dar uma resposta e vão esclarecer toda essa questão. E eu digo que o deputado Medeiros, que aliás é daqui de Caicó, né, nasceu em Caicó e foi para o Mato Grosso. Eu nasci em Minas, vim para o Rio Grande do Norte, ele nasceu aqui e foi para o Mato Grosso. Falou que o Lula tem um grande problema pela frente. Tem mesmo, viu, Zé? Um grande problema. Sabe qual é? Reconstruir o Brasil. Esse é o grande problema do presidente Lula.
É o grande problema da sociedade brasileira de reconstrução do Brasil. Esse é o esforço, o foco que nós temos que dar. Esse é o esforço que, se uma pessoa fosse tocada por vingança, não estaria à frente dessa questão. Olha que tipo de, digamos assim, desconfiança ou desconforto que tem a atitude do Lula, a fala do Lula. Se, por exemplo, nos 2 primeiros meses, vai completar 3 meses agora, né, de governo do presidente Lula, Lula já fez mais ações do que todo o tempo do governo Bolsonaro, recebendo chefe de Estado, recebendo empresários, inclusive vai agora para a China, para fazer uma discussão, levando as principais representações do empresariado brasileiro, pensando em quê? Pensando na economia, de reconstruir a economia, né, de voltar a distribuir renda, né, de fazer com que o governo tenha ações concretas para as pessoas que precisam do governo, são as pessoas mais desassistidas e que foram penalizadas. Eu duvido que alguma entidade empresarial, eu duvido que alguma pessoa de bom senso vá à luz defender os juros da altura que está. Não vamos misturar as coisas. Como gostam de misturar, não querem fazer o debate. Eu até, digamos assim, dou o benefício. Não vamos discutir a autonomia do Banco Central, não. Vamos discutir, é correto ou não essa taxa de juros? Esse é o debate. Então, esse é o grande problema que o Brasil tem. O grande problema que o Lula tem pela frente é reconstruir o Brasil, reconstruir as políticas públicas, fazer a economia girar. Esse é o grande problema, inclusive na área da segurança, que precisa de um debate sério, que precisa de um debate correto, que precisa fazer com que as forças envolvidas tenham integração federal, estadual, para poder enfrentar o crime organizado. Então, são debates fundamentais no Brasil, que eu acho que nós estamos vivendo isso, e vamos se tocar com a liderança e a dedicação que o presidente Lula tem a essas questões. Olha, nós conversamos com os deputados José Medeiros, do PL de Mato Grosso, que de vez em quando está aqui comigo. Obrigada, bem-vindo de novo, deputado. Deputado Fernando Meneiro, do PT do Rio Grande do Norte, que está estreando aqui com a gente hoje. Obrigada, bem-vindo. Volte mais vezes, deputado. Obrigada. Às suas horas, me convida que eu chego. Muito obrigado. Obrigada, e deputado. Bom final de semana para vocês aí, viu? Para nós, deputado. Obrigada.